Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma entrevista que agora acontece sempre ao meio-dia. Antes era à noite, a entrevista mudou de horário já faz um tempinho e hoje é uma felicidade imensa. Eu estou aqui pisando em ovos, eu não sei como eu chamo esse meu querido amigo e irmão, sempre foi assim, mas agora também, né, está recém-eleito, é o presidente de todos os espíritas de Pernambuco, graças a Deus, nosso querido Washington Pereira. Então, uma alegria, a gente vai conversar sobre as coisas do movimento espírita, mas antes, Washington, a gente sempre inicia com a prece, então vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por esse encontro entre irmãos pernambucanos, e na tarde de hoje, com o legítimo representante da Casa de Itagiba, o seu novo presidente, a Egrégia Federação Espírita Pernambucana, uma casa centenária, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos. Estamos aqui com mais uma entrevista, desta feita com meu querido amigo Washington Pereira. Como é que eu faço, Washington? Meu amigo, meu querido irmão, o presidente. Tudo bom, Washington? Ô, meu querido Bruno, tudo bom? É um prazer imenso estar com você, participando desse momento tão especial, né? A gente, de vez em quando, a gente se encontra, ultimamente mais pelas mídias, né? Mas é um prazer poder participar com você nesse momento, dessa entrevista com você aqui, desse trabalho. Eu vou fazer uma comparação, um trocadilho. A Casa de Itagiba, a história de Itagiba é uma história linda, não é? Eu acho que é um índio que se converteu ao cristianismo, às hostes cristãs, no plano espiritual. E Itagiba, o nome também é de uma representatividade, né? Significa braços fortes, como braços de pedra, não é? Exatamente. Né? E o querido Washington é uma criatura alta na estatura, não é? Com os braços fortes. Então, está aí um legítimo representante de Itagiba, viu, Washington? Exatamente. Conta a espiritualidade que Itagiba, como Silvícola naquela época, o guerreiro que ganhasse sacrificaria o seu oponente, né? E ele, contrariando a tradição, lógico, ele estava ali na condição de Silvícola, mas era um ser evoluído, ele não aceitou sacrificar aquele outro que ele considerava como inocente, e por causa disso ele foi castigado. E como castigado, Jesus vem andando com seus discípulos e encontra e diz: levanta-te, Itagiba, estás curado das tuas chagas, né? E aí ele se torna o mentor espiritual do movimento espírita, como diz, da casa máter do espiritismo em Pernambuco. Casa essa que foi criada, a gente está completando 117 anos, né, como federação. Né, agora em dezembro, né, Washington? No dia 8 de dezembro, a gente fez 117 anos, né, e a gente sabe que a história começou lá na Rua da Concórdia, como Centro Espírita Regeneração, né, onde teve como seu primeiro presidente Clodoaldo Viana, né. Naquela época, as reuniões espíritas eram feitas em casas de família, mas eles receberam uma comunicação já da espiritualidade, dizendo que eles tinham que encontrar um local para que pudessem atender, assistir às necessidades, além das famílias que se encontravam ali, né? E ali eles criaram o Centro Espírita Regeneração, né? Em 1905, que ele começa, de fato, mesmo a crescer, cria em 1904, mas em 1905, em 8 de dezembro de 1904. Mas em 1905, aí começa o movimento, as fotos antigas que nós temos na federação da casa, a quantidade de pessoas que frequentavam a casa, né, e que eram assistidas,
Naquela época tinha um médium receitista, João Bedô, que ele passava receitas homeopáticas e, por isso, inclusive, foi motivo de perseguição, né? Porque eles consideravam charlatanismo, entre outras formas que eles trabalhavam contra, né? E depois de Clodoaldo Viana, nós tivemos outros, como Manuel Arão, de Oliveira Campos, que também foi um grande trabalhador dentro do movimento espírita, entre outros grandes nomes. O movimento espírita, naquela época, Lírio Ferreira também, não foi, Washington? Exatamente, seu Lírio Ferreira, né? Seu Lírio Ferreira foi, Djalma Montenegro Farias, que tem um centro espírita ali no Torreão. Kardec pernambucano. O Kardec pernambucano, né? Exatamente. Djalma Montenegro Farias. A gente viu o seu Lírio Ferreira. Seu Lírio Ferreira foi um dos que demorou mais tempo. Não é? Ele foi presidente do período de 1950 a 1965. Não é? Ele, com Dona Beatriz Ferreira, trabalharam muito, inclusive, para que, quando a federação mudou da Rua da Concórdia, veio para a Avenida João de Barros, onde está fixada hoje, no número 1629. Né? A gente teve Rômulo Vicente, que foi o vice de seu Lírio. Né? Você conheceu bem seu Rômulo Vicente. Seu Rômulo Vicente, nas palestras dele, ele falava muito que nós preparássemos a nossa vida para termos uma boa morte, ou seja, do corpo físico. E ele, quando terminava as palestras dele, dizia: tenhamos sempre uma boa morte. Era uma forma interessante de... Gosto, ele velhinho, ele lia sem usar óculos. Era uma coisa impressionante, né? Nós tivemos Edson Caldeira, 3 mandatos, não é? Edson Caldeira, e tivemos o nosso querido Valdec Atademo também, com esses mandatos que ele teve. Foi quem criou a Mostra Espírita, levou para o centro de convenções para que as pessoas de outros cultos religiosos pudessem participar, entender, conhecer a doutrina espírita, porque às vezes as pessoas têm medo de entrar na casa espírita achando que tem algo diferente das demais religiões. Não, é uma casa onde a gente trabalha com Cristo, com Jesus, que nós temos os postulados da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, o que é comum à maioria das religiões, né? E aí a reencarnação, que é a grande dificuldade que algumas têm de entender, mas que para nós espíritas ela está muito clara. Washington, foi Valdec que levou o espiritismo aqui em Pernambuco para o interior, aquele movimento, foi, né? Valdec Atademo, Edson Caldeira, né? Que formavam equipes e eles juntavam grupos e iam visitar as casas no interior do estado, aquelas regiões, levavam palestrantes. Hoje se tem a facilidade da mídia digital, das pessoas hoje participarem de cursos online, né? de aprofundamento da doutrina espírita no EAD e assim por diante. Mas, antigamente, era feito dessa forma. Né? Valdec levou para o interior a mostra espírita, tinha a grande mostra espírita aqui no Recife, e depois aquele assunto que foi debatido na mostra espírita, com aqueles convidados que vinham grande parte de fora, depois ele pegava com a equipe, formava uma equipe aqui, né? E saía pelas cidades, pelas regiões do interior, levando a mostra espírita aqueles temas que tinham sido debatidos na grande mostra espírita aqui no Recife. Era um divulgador extraordinário da doutrina espírita, um grande divulgador. Washington, eu queria fazer um comentário com você, que eu acho excelente o sistema de eleição da federação. A gente falou aqui em tantos, eu me lembrei de Júlio Alves, né? Seu Júlio Alves. Seu Júlio Alves foi presidente também, seu Júlio Alves, uma figura humana fantástica. Pois sim. O Valdec só tinha um defeito, viu, Washington? Ele gostava, adorava o Esporte Clube do Recife. E na salinha dele ele deixava um bonequinho, um leãozinho,
Aí eu dizia, Valdec não pode, você é presidente de todos os pernambucanos, né? Não pode. Diga. Ele tinha um quadro, ele pintado com a roupa do esporte por Antônio Taua, nosso amigo Taua, pintou aquele quadro, exato, e deu de presente a ele. Ele guardava aquilo com muito carinho, com muito amor. Né? Eu gostava muito desse aspecto humano, né? Que Valdec era assim, bem humano, bem... como você também, meu querido Washington. Sim, vamos puxar aqui, rasgar a seda, né? Puxar a sardinha para as mulheres, porque chegou uma fase na federação que veio ali na tacadinha, né? Sônia Arruda, Edna Santos, Cristina Pires. Né? E outras virão, com certeza. Rapaz, olha a responsabilidade sua, acho que dizem que mulher arruma a casa que é uma beleza, né? Diz que a casa fica toda arrumadinha. Estou brincando. Eu acredito que na outra encarnação eu fui mulher, aí por isso que vai ficar mais fácil para poder arrumar. Não, uma coisa que eu adorei foi você, presidente, e a Cristina ficou como vice, mas vamos ao sistema eleitoral. Washington, fale, confesse para mim que eu fiquei pensando. Eu convidei você no início do mês. Você fez uma belíssima palestra na Casa dos Humildes, dia 5 de dezembro agora, né? O tema Amai os vossos inimigos. Seja franco comigo. Daquele domingo, dia 5 de dezembro, passava na cabeça de Washington ser presidente da federação? Ainda não, Bruno. De fato, não, porque eu não tinha combinado com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Porque, de fato, a gente, quando bota a mão no arado, quando a gente coloca a mão na charrua, de fato, não pode olhar para trás. Eu tenho uma família grande no interior do estado, na região do Sertão, Serra Talhada e São José do Belmonte. Eu tenho uma pequena propriedade lá, onde eu tenho pessoas, e eu fiz um investimento lá e agora eu tive que deixar tudo para trás, porque eu não... Minha opção, meu objetivo agora é a condução da Federação Espírita Pernambucana. Quando desencarnar, logicamente, a gente sabe que não são os bens materiais que a gente leva, mas quando você recebe uma missão como essas, né, você tem que procurar dar conta da administração. Né? Então, eu estava como candidato ao Conselho Deliberativo, que de fato fui eleito para o Conselho Deliberativo, né, junto com cerca de 30 conselheiros. Desses 30 conselheiros, 15 mais votados vão escolher o presidente. Então, eu não tinha decidido ainda, né, ser candidato, porque, diante de tantas atividades, eu não sou aposentado, está entendendo? Eu peguei 8 anos, praticamente, com a diretoria financeira da federação. A gente passa por dificuldades. Você sabe que você, para manter a Casa dos Humildes aí com a equipe que administra, não é fácil. Essa questão da sustentabilidade, das obrigações que você tem que dar conta, de pessoal, de serviços, de tudo que você tem que dar conta e administrar. E eu, na verdade, estava pensando em descansar um pouco. Eu preferia, às vezes chegava para o pessoal e dizia, eu acho que eu vou pedir para ficar no portão recebendo as pessoas. Mas aí, diante da situação, das condições que se apresentou, alguns companheiros, alguns amigos e até conselheiros eleitos, não, você tem que ser o candidato, você vai ser candidato, porque eu, particularmente, não queria disputar nada, não gosto de disputa, tá entendendo? Não gosto de disputa. Apesar de ser de origem de família política, para mim, apagou a política. Sueli Vercausen disse que quem quer ser espírita, esqueça política, para não tomar partido A, partido B. Mas para que você seja reto, honesto, sincero e leal, muitas vezes as pessoas não vão lhe compreender e isso dá muita confusão. E aí eu terminei me inscrevendo para presidente, e quando eu me inscrevi para presidente, Cristina Pires disse, se você se inscrever para presidente, eu vou me inscrever para vice. Então, não tiveram outros candidatos e nós obtivemos todos os votos, por unanimidade, pela primeira vez, eu acredito que nunca tinha, nos últimos tempos, uma candidatura como a nossa,
não houve disputa, nós fomos escolhidos pelos companheiros. Daí a responsabilidade ser maior, muito maior, pela confiança que depositaram, que todos depositaram na minha participação junto com Cristina e para que a gente possa dirigir os trabalhos da Casa de Itagiba e fazer, de fato, com que a federação venha cumprir o seu papel, que isso é o mais importante, né? A gente viu, porque todo o trabalho que Cristina tinha preparado, junto com Ana Maria Champlone, que é a atual vice ainda, a gente não conseguiu implementar, porque aquilo que a gente tinha preparado para 2021, para dar uma ênfase maior ao trabalho, além das paredes da federação, que a federação já faz esse papel, mas a gente queria avançar mais, avançar mais. Mas, infelizmente, veio a pandemia, e, por isso, também a doutrina espírita, o movimento espírita não deixou de avançar, porque, por incrível que pareça, nós, nos conselhos federativos estaduais, nas reuniões que se dão a cada 2 meses, no último domingo do mês ímpar, na parte da manhã até meio-dia, a gente conseguiu atender a todo o estado de Pernambuco com a participação de casas que nunca tinham conseguido participar devido à distância física. Então, você veja, eu estava no apoio jurídico contábil, tá certo? Como diretor financeiro, eu coordenava essa sala do apoio jurídico contábil. A gente contava com a participação do Centro Espírita de Petrolina, do Centro Espírita de Sertânia, do Centro Espírita de São José do Egito, de Limoeiro, de Vitória, da Zona da Mata Norte, da Zona da Mata Sul, de Garanhuns, de várias regiões, né? Para que a gente pudesse passar orientação no aspecto jurídico e no aspecto contábil, ou seja, da importância de que a gente, precisando de atuar no mundo das formas, a gente trabalhar dentro da legalidade, ou seja, uma instituição como a Casa dos Humildes, ela tem compromisso social, certo? Mas ela precisa do material humano, qualificado, contratado, né? Então, ela tem que informar isso à Receita Federal, ela tem que prestar contas, né? Embora seja isenta, não pode deixar de fazer as declarações, está entendendo? E hoje a gente tenta passar isso para as pessoas para que elas não tenham o CNPJ da instituição cancelada, está entendendo? Então, foi um trabalho que a gente fez durante esse período de pandemia, e assim, a gente, quando fazia o CFE na federação, na minha área do apoio jurídico contábil, aparecia 2 casas, uma para tomar determinadas informações, né? Mas, a partir do momento em que a gente veio, através da mídia, do encontro virtual, nós passamos a ter reuniões com 20 instituições participando, procurando a orientação. E assim foi, no campo da mediunidade, no campo da assistência e promoção social do espírito, no campo dos estudos doutrinários, nós conseguimos levar muitos outros lugares que a gente ainda não tinha ido, está entendendo? Porque algumas coordenações divulgam os links para que as casas possam participar e entender qual é o papel da federação. Porque, às vezes, Bruno, coisas do lado do passado, as pessoas acham que a federação vai impor à Casa Espírita agir de tal ou qual forma. Não, não é assim. Do mesmo jeito, olha, eu desde 2017 que eu participo de reuniões na FEB em Brasília. Eu faço parte do grupo sobre a sustentabilidade pelo livro espírita, que é uma coisa que a gente vai conversar ainda vou falar com você, tocar nesse assunto. E a gente vê, a Federação Espírita Brasileira, ela trabalha em conjunto com as federativas. Ali tem o quê? O Conselho Federativo Nacional, que são os presidentes da casa, que, junto com a Federação Espírita Brasileira, eles fazem um trabalho muito bom, deixa-me ver se eu estou aqui, e elabora documentos sobre orientação. Por exemplo, vou só mostrar aqui, ó, documento de orientação, assistência e promoção social espírita. Esse é um dos documentos para balizar as instituições no trato com as pessoas que vêm procurar a casa espírita. Esse documento é fantástico para quem quer trabalhar com assistência na prática da caridade
que conforme a gente sabe que a doutrina espírita se fundamenta, tem como base assim, fora da caridade na salvação, então ele traz citações evangélicas para exatamente embasar o trabalho, está entendendo? Embasar o trabalho. Documentos como esse, orientação à área de estudo. A Federação Espírita Brasileira não obriga a você a adotar, mas ela mostra e ela fundamenta com passagens evangélicas, com passagens do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e do Inferno, entre outras, orientação ao estudo sistematizado da doutrina espírita, ou seja, do ESD. Então, são vários documentos produzidos em conjunto. Recentemente saiu a orientação ao Centro Espírita, o OCE. E a Federação Espírita Brasileira, para que ele chegue às demais instituições, você vai lá no link da FEB e bota FEB, NET OCE. Então, são os vídeos tratando do que é o OCE, de como funciona, não é? Eu lembro que no 4º episódio estava Miriam Dulce e André Siqueira, pessoas fantásticas, sendo entrevistado, falando do movimento espírita, do trabalho, falando do trabalho de Kardec, falando da importância dos estudos, não é? Coisas fantásticas. Então, a gente não vai para a instituição para impor nada. Às vezes, a gente se apresenta como um facilitador, como aquele que pode levar ajuda que aquela casa estiver necessitando. Às vezes, uma casa precisa de um monitor de ESD, e aí a gente tem um monitor disponível na instituição. A gente vai e pede para aquela pessoa ir até aquela casa, ajudar nos estudos. Precisa de um monitor para formação na área de mediunidade. Então, a gente vai procurar, no meio dos que nós temos, levar uma formação para aquela instituição e assim por diante. Mas a gente não está, como muitas vezes as pessoas pensam, atrás de exigir que faça isso ou aquilo. Não, nós vamos mostrar o que é a doutrina espírita. Vamos mostrar o que é a doutrina espírita com Jesus e Kardec, sem fantasia, sem alegoria, despido de tudo aquilo que possa, de fato, desvirtuar o Evangelho de Jesus e a doutrina de Kardec. Então, por isso que o objetivo da doutrina da Federação Espírita é o estudo e a prática e a difusão da doutrina espírita em todos os seus aspectos, científico, filosófico, religioso, fundamentado nas obras de Kardec e no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente tem que apresentar, tá certo? É isso que a gente apresenta. A gente busca como objetivo da doutrina espírita, da federação, promover a prática da fraternidade, a caridade espiritual, moral, material, por meio de atividade nas áreas de cultura, de assistência social, de promoção social, de beneficência, na área cultural, que inclusive vai ser uma das áreas que foram criadas recentemente pela Federação Espírita Brasileira, a doutrina espírita ser levada ao mundo através da arte, da cultura. A gente recentemente foi criada a área da família, a Federação Espírita Pernambucana também criou a área da família, onde nós temos uma pessoa capacitada, um grupo capacitado, porque é uma área que é transversal com as demais, né? Porque a gente tem que tratar não só da família que chega à casa espírita, mas como a família que trabalha, que somos todos nós, né? Então, são áreas. E ainda, um papel fundamental do objetivo da doutrina espírita, a união solidária dos espíritas, das instituições espíritas. O Oster queria muito tocar num assunto com você sobre essa união. Um depoimento que eu quero dar, que há 20 anos atrás, a Casa dos Humildes deixou a outra federativa, se tornou a DESA, a FEP, né? E o pessoal dizia, hoje não tem mais isso, a cláusula foi derrubada, que a federação ia impor o estudo de Rustê na Casa dos Humildes. Isso jamais aconteceu. Hoje, Rustê, ninguém fala mais em Rustê. Foi abolido do movimento espírita. Abolido. Mas a minha pergunta a você, a gente aqui é de uma terrinha
Washington. Temos duas federativas, aliás, isso já é histórico, né? Tanto a Federação Espírita Pernambucana quanto a Comissão Estadual de Espiritismo, né? Veja bem, eu sou de um tempo, a gente vai vivendo, eu estou com 55 anos, né? Aí a gente vai amealhando fatos, experiências, vivências, né, Washington? E você sabe que houve uma época lá para trás que havia uma verdadeira rivalidade entre as duas federativas, a ponto de eu ouvir de dirigente de uma ou de outra que, olha, esse pessoal, a gente olha da janela, dá adeuzinho, mas não bota dentro de casa, né? Era assim. Mas aí minha pergunta para você, com o Ednar, quando o Ednar, período dela como presidente, houve um estreitamento muito grande, colaborativo, até com a participação da CE, do nosso irmão Heleno Vidal, junto com o Ednar. Aí, o que é que você pensa aqui? Você tocou no item aí, união, quer dizer, separados a gente é ponto de vista de Bezerra, né? Exatamente. Então, o que é que você pensa aqui dessas federativas aqui na tua gestão? Será colaborativa? Exatamente. Desde esse período que você falou, de Ednar, que a gente vem estreitando lá, Heleno Vidal é uma pessoa extraordinária. Atualmente, o presidente é Rubem, né? Acho que deve ter tido eleição agora, mudou o presidente, eu ainda não me inteirei dos fatos com relação a quem será o presidente da CE, mas a gente tem procurado trabalhar junto. Inclusive, nas reuniões do Conselho Federativo Estadual, a CE está presente com a gente. Certo? A CE está presente com a gente, está participando. Formações, né? A gente procura partilhar as formações. E essa é a nossa ideia, que a gente avance junto. Porque enquanto a gente não se entender como irmão, o que será do mundo? Do mesmo jeito do movimento espírita. A gente precisa dar as mãos e juntos trabalharmos para superar as dificuldades, levar o esclarecimento e o consolo àqueles que necessitam. E a gente sabe que é a partir dessa união entre as instituições, a partir da unificação do movimento espírita do Estado de Pernambuco, que nós vamos ter essa integração do movimento espírita, também nacional, em consonância com as diretrizes do Conselho Federativo Nacional. Então, a gente precisa caminhar junto, né? A gente precisa estar junto. A federação sempre esteve e estará de portas abertas. Desde que eu estou lá na federação, trabalhando, eu sou dos mais novos, eu sou do começo da década de 90, né? Adentrei a Casa Espírita e ali comecei a trabalhar na promoção e assistência social da federação, né? Isso eu já trazia isso de lá do interior, criado pela minha mãe. Então, esse é um papel fundamental da federação, que, inclusive, está lá no artigo 1º do Estatuto, apoiar as iniciativas e as instituições espíritas pernambucanas. Então, a CE está dentro, junto com a gente, para a gente trabalhar nos postulados de Jesus e de Kardec, né, com essa finalidade do progresso espiritual, intelectual, social e material, né, de toda a população pernambucana e, por que não dizer, do Brasil e do mundo, né? A gente trabalhar junto, isso é que é importante. Que bom, Washington. Meu amigo, aí a pergunta para você agora, com o advento da pandemia, né? Você falou que centrozinhos que jamais participaram, né? Então, com essa nova possibilidade. Mas, Washington, vamos para os dois pés, né? A parte espiritual e a parte da divulgação. Isso. Porque a parte não parou, a parte caritativa, a parte das doações, né? O pessoal continua ajudando muito sempre. Mas veja bem, Washington, é inegável que a gente vai se deparar agora com um mundo novo, um novo normal. Essa coisa que veio aí não vai passar nem tão cedo. A nossa Casa São Luís, você sabe o motivo, ainda não reabriu, porque é um lar geriátrico, mas vai reabrir. Isso.
A FEP abriu, mas com marcação prévia, né? Um número restrito. Mas me diga uma coisa, como você vê? Vamos primeiro para a parte espiritual, depois a gente vai para a divulgação. Como você vê, Washington, aqueles trabalhos, né? Principalmente a federação, que tinha grupos de mediunidade de tarde, né? Então, ali, trabalhos sendo realizados. Então, mas eu falo a nível dos centros espíritas do estado inteiro. Trabalho de mediunidade, de doutrinação, o passe, a fluidoterapia. O que é que a gente vislumbra aí nessa área? Como fazer essa transição para esse mundo novo que parece que vai ficar aí durante um bom tempo, Washington? Isso é uma pergunta muito interessante, meu querido Bruno, porque muitas pessoas só acreditam naquilo que eles veem, né? E não é diferente. No meu espírito também tem isso, essa preocupação do camarada que só acredita no passe se alguém estiver ali colocando a mão por cima dele, não é? O do trabalhador da reunião mediúnica, que também só entende que se comunica com o espírito, que recebe a intuição, a orientação, se estiver dentro da casa espírita. Tem sua importância, não tenha dúvida, é ali onde você vai formar o médium, trabalhar. Mas a gente precisa analisar, será que no mundo de regeneração, as reuniões mediúnicas vão ser daquela mesma forma que ainda existe? Será que a forma de aplicar o passe, a fluidoterapia, será da mesma forma? A gente sabe que nós, através do pensamento, podemos aplicar um passe à distância. Podemos aplicar um passe à distância. Agora, como diz você, a gente está se preparando para abrir, vamos convidar os trabalhadores a se reorganizarem, a se harmonizarem, não é? Porque vai chegar ainda aquele que vai precisar do passe, né? Do passe presencial, do passe individual, porque hoje a federação está abrindo na terça-feira à noite, não precisa de agendar, mas no sábado, devido à quantidade, a gente tem que agendar na sexta-feira à tarde, né? A gente tem um número X de pessoas para colocar dentro do auditório e a gente faz questão de cumprir os protocolos. Às vezes, nós somos até questionados por causa disso, mas Cristina tem um cuidado muito grande com isso e toda a equipe para que a gente entenda o que é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. A gente não pode colocar em risco nada para que a federação não seja penalizada. A federação é uma instituição que tem o apoio da assistência espiritual, mas que no mundo material tem que cumprir regras, está entendendo? Mas a gente vê também que foi um avanço para que o médium entenda que ele não só é médium dentro da reunião mediúnica, que ele não só é médium no momento em que ele vai aplicar passe. Porque você acredita, Bruno, que na primeira semana que fechou, quando a gente teve que fechar, que veio a ordem para fechar, e estávamos eu e Cristina na federação, e o telefone não parava de tocar, pessoas pedindo socorro, pessoas pedindo ajuda, e ali nós anotando o nome de um, de outro, para colocar numa equipe que tinha se formado para fazer vibração à distância, né? E aí veio a ideia de Cristina de comprar chips, né, e divulgar aqueles números para que as pessoas fizessem um atendimento fraterno pelo telefone. Né? E aí deu uma conotação bem diferente para as pessoas, muita gente ligando, naqueles horários determinados, uma quantidade X de telefones à disposição para dialogar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, orientar que leitura fazer, a que estudo fazer, orientando as pessoas a assistirem a reuniões públicas, virtuais, né? E assim por diante. Né? Mas aí a gente viu, por exemplo, Jacobson Santana, Jacobson Truvão, ele falando, porque foi uma grande preocupação logo no início, e aí, como ficam as reuniões mediúnicas? E aí se estabeleceu o horário, cada dirigente daquela reunião, aquele horário para em conjunto, ou seja, através, mesmo separado fisicamente, mas através do pensamento, de modo virtual, fazer sua leitura do Evangelho, fazer sua vibração, né? Fazer sua oração, sua prece, para que possamos ter todos assistidos.
E não apenas aquele que vai fisicamente, né? Porque você não imagina, num processo como esse, como, por exemplo, no Brasil e no mundo, quantas pessoas não desencarnaram, quanto espírito atordoado, sem compreender o que tem acontecido tão repentinamente. Então, esse trabalho ele continuou, não de forma presencial, mas tão importante quanto da forma presencial. Esse é o meu ponto de vista e o que eu tenho presenciado na federação. Vamos voltar novamente, lógico, cumprindo os protocolos, as regras e tudo, e no momento oportuno, vamos abrir a reunião mediúnica, para que também a gente possa formar novos médiuns, porque nós temos a formação do estudo doutrinário na área do Oeste e na formação também da mediunidade, para que nós tenhamos médiuns educados. Hoje nós criamos o Departamento de Assistência Espiritual, para que esse cuide apenas da questão do atendimento fraterno, da aplicação do passe, né? Do acolhimento de quem vai chegar à casa com suas dificuldades, né? E tem um departamento de mediunidade, onde vai se enfatizar a questão do estudo da mediunidade, né? De como deve se comportar o médium, e bem como a orientação nas reuniões mediúnicas, como deve ser o comportamento de cada um de nós. Mas eu, no meu entender, terminou sendo um avanço para mostrar a gente outras possibilidades. Perfeito. Outras possibilidades. Porque no mundo mais evoluído, a reunião não se dá mais em torno de uma mesa de madeira, não. De forma alguma, com certeza. Washington, e no campo da divulgação, nunca o espiritismo foi tão divulgado como nos dias já da pandemia agora, né? Mas, meu irmão... Exatamente. Mas você sabe que a faca sempre tem dois gumes, né? A gente está com essa profusão de lives, né? É uma coisa impressionante, porque a gente não tem tempo de ver tanta coisa, né? Mas, Washington, e você falou uma coisa muito importante, eu quero atrelar as lives também. Eu conversava isso até com o querido Leonardo Marmo, outro dia a gente gravando um observatório da imprensa espírita, Marmo, que é um articulista espírita de Minas Gerais. Você falou na divulgação do livro, mas o livro e a oratória vão ter esse papel desse mundo novo, de uma comunicação tão rápida. Eu lhe pergunto, Washington, seria ilusão a gente achar que aquele controle de antes que as federações tinham de... Antigamente eu comprava um livro, eu queria ver se o selo era da FEB, né? Hoje em dia são várias editoras, né? E as lives principalmente. Tem muita coisa boa hoje. Mas tem muita barbaridade sendo cometida em nome da doutrina espírita, não é? Pior é isso. O chapéu do espiritismo. Exatamente. Como é que você vê essa problemática de uma má divulgação que não é pequena também, meu querido Washington? Isso. Olha, Bruno, desde 2017, eu faço parte do Grupo Nacional sobre a Sustentabilidade pelo Livro Espírita, e que está lá na página da FEB, esse documento aqui, ó, o Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita. Isso é por demais importante para a sobrevivência do movimento espírita. Por quê? Isso nós estamos trabalhando para criar uma rede nacional, isso debatido pelo Conselho Federativo Nacional, ou seja, a congregação de todas as federativas, da importância das editoras que se dizem espíritas publicarem obras de fato espíritas, com cunho ético, moral, que a doutrina espírita requer. A doutrina espírita, conforme o livro espírita, conforme uma mensagem trazida, recebida por Francisco Xavier e publicada, transcrita pelo reformador em 1963, ele diz: cada livro espírita é uma porta libertadora. Né? E ele diz: o livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Mas nós sabemos que tem muita coisa publicada aí, tem muita live que está acontecendo,
que foge, de fato, aos objetivos de Jesus e de Kardec. Por isso que esse trabalho ele continua, né, preocupado com a questão que a gente tem que ter. Quem vai usar a nossa tribuna? O que é que vai dizer na nossa tribuna? Que livro está na nossa livraria? Que livro é que está sendo divulgado? Não é? Esse livro, qual a fundamentação dele? Ele está baseado em Jesus, em Kardec. Uma das preocupações nossa e do movimento espírita, teve aquela época em que teve uma campanha Comece pelo Começo. Isso é fundamental para que a doutrina espírita possa levar uma mensagem esclarecedora. Porque eu cheguei numa determinada cidade do interior, a esposa do presidente da instituição, ao lado ela tem a casa dela que ela aplica reiki. Eu não tenho nada contra o reiki. Mas se ela estiver botando o reiki dentro da casa espírita, né? A gente tem que ver, lá dentro da casa espírita, você tem o seu lado profissional, tudo bem. Ali você usa das terapias alternativas que você quiser utilizar com seus pacientes. Mas isso não é doutrina espírita, de fato, né? A gente sabe disso. E outras coisas que se utilizam. Então, dentro desse trabalho que está sendo feito, né, sobre a sustentabilidade do movimento espírita através do livro, está exatamente essa preocupação, que as federativas, as editoras espíritas, assumirem um compromisso de publicar obras fundamentadas no Evangelho de Jesus e na codificação espírita, né? Para que a gente não saia, como diz um amigo meu lá do interior, a gente não pode sair do trilho, né? E você vê, as lives, como você diz, até terminam a gente se chateando com tanta live que acontece, e quando às vezes você bota a live que o cara vai falar da vida particular dele, do sucesso dele. Pois é. Do sucesso dele, ao invés de ele levar uma mensagem que liberta, que consola, que esclarece, que faça a pessoa despertar para seguir um novo caminho, mas há obras aí que são terríveis. Você acredita que um outro dia desses eu fui visitar uma amiga que, inclusive, passou pela Casa Espírita, estudou. Ela disse que estava num grupo que estava estudando sobre a obra que fala de Lucifer. Eu digo, meu Deus do céu, vocês, ao invés de procurarem estudar as obras básicas, vocês, em vez de procurarem estudar o Evangelho de Jesus, estudar a própria Bíblia, vocês estão atrás de alguma coisa que não vai levar vocês a lugar nenhum. Ela disse, não, mas eu me afastei da casa espírita. Eu pensei assim, eu digo, graças a Deus, porque eu fiquei preocupado. Se ela estivesse colocando aquilo que ela estava estudando sobre o que ela chama de Lucifer, que a gente sabe que são espíritos atrasados e que se comprazem no mal, né? E preocupado em estudar a vida dele, ou como ela chama, né? Como se deu origem a ele, como ele vive e assim por diante. Não, a gente não tem espaço para isso no movimento espírita. Essa preocupação da gente, quem é o palestrante que você está botando na sua tribuna? Qual o conhecimento que ele tem? Tribuna virtual também, né? Virtual também. Tribuna virtual também. O que é que ele vai dizer? Né? O que é que ele vai falar? Né? Às vezes a gente fica preocupado. Esse é um dos objetivos da Federação Espírita Pernambucana e das demais federativas da Federação Espírita Brasileira. É, de fato, levar a doutrina espírita sem mistério, sem alegoria, sem fantasia, sem rito. Né? A gente chega em determinadas casas espíritas, está lotado de gente. O que é? Não, porque ali tem um médium que vai dizer o que é que vai acontecer comigo. A gente sabe que não funciona dessa forma. Que espírito que marca data e hora de acontecimento são espíritos atrasados, imperfeitos. Né? Espírito imperfeito. O que a gente precisa beber é da água do Evangelho. A gente precisa beber na fonte, que é Kardec. Né? E hoje você tem vários, quando você for pesquisar o que você quiser de obra básica, está aí, disponível e você, em PDF para você fazer download. Está entendendo? Para fazer download. Você quer algo mais esclarecedor do que você está naquele link da Kardecpédia.
Você entra, fantástico. tem tudo, da Revista Espírita, todas as obras de Kardec estão lá. Para você, você bota a palavra-chave e ele lhe diz a obra onde você vai encontrar. Né? Então, é um trabalho fantástico. É isso que a gente tem que fazer, que a gente tem que trabalhar e se preocupar, para que as pessoas não sejam enganadas. Né? Perfeito, perfeito. Meu amigo, a gente está se aproximando do fim. Quem mandou um abraço para você, ele soube que eu ia entrevistar você essa semana, um querido irmão seu de encargo, né? Foi o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, Luciano Clay Filho, né? Toda semana a gente conversa aí num programa, ele deu um abraço ao novo presidente. Isso. Olhe, uma pergunta derradeira. Meu querido Washington Pereira, eu pensei se faço essa pergunta, não faço, não faço, e vou fazer porque foi uma pergunta recorrente aqui, com vários entrevistados, até o pessoal da FEB que esteve aqui, a gente entrevistou Geraldo Campete, Marta Antunes, né? Vê bem, Washington. Meu amigo, Recife é conhecida como uma cidade de Pernambuco, um estado muito politizado, sempre foi, né? Aqui foi a terra das lutas de Frei Caneca, né? Na década de 60, 70, Recife era chamado, né, de Moscozinho, né? Moscozinho. Então, a gente vive um momento num país que tudo reflete, né, Washington? Essa polarização absurda, boba, idiota, essa polarização separa os irmãos. Minha pergunta para você agora, sem citar pessoas, não vou citar aqui órgão nenhum, embora isso está subentendido, né? Porque aqui em Pernambuco isso é muito forte. Como é que você vê essa pauta de uma temática política, até a temática das causas identitárias, né? Essa politização vir para a tribuna de Casa Espírita? O Washington Pereira, você como o novo presidente daqui por diante da Federação Espírita Pernambucana nesse novo mandato. Eu vou falar com muita propriedade, porque eu sou do sertão do estado de Pernambuco, eu nasci em Serra Talhada, me criei em São José do Belmonte, sou filho de família política. Eu tive um tio que foi 32 anos deputado estadual, meu pai prefeito, vice-prefeito, meu irmão, mas eu, particularmente, acho um equívoco das pessoas que trazem a política para dentro das instituições espíritas. A Sueli Vercalzi, quando eu entrei no movimento espírita, eu ainda, de certa forma, um pouco jovem, Sueli Vercalzi, utilizando a tribuna da Federação Espírita, ela disse: quem quer de fato ser espírita não se envolve com política, porque política desagrega, separa. Você toma partido por determinados interesses, devido à sua natureza ainda, não ser de um espírito perfeito, das suas fragilidades. Eu lembro bem, Alisson Guedes, ele diz: espírita não é de direita nem de esquerda, é espírita. Então, não há espaço para isso. Quando a gente olha um trabalho como a gente vem fazendo na Federação Espírita Pernambucana, na pessoa de Gertrudes Rodrigues, que não se deixa envolver por ser ler uma política, e a gente não quer ninguém numa direção da casa tomando partido de A, partido de B. Nós, por mês na federação, através do Departamento de Assistência e Promoção Social, atendemos a 220 famílias por mês. Ora, se eu for me preocupar, se a gente for se preocupar com questão política, esquece o lado social. São 220 famílias cadastradas, 2.640 cestas básicas, não são grandes, doadas por mês. Para aqueles que são cadastrados e para os não cadastrados, da mesma forma, ninguém chega lá sem um consolo, sem um lenitivo. Nós temos lá grupos em que a gente faz trabalho, grupo de idoso, que eu sou o coordenador do grupo de idoso, que eu não
apesar de assumir a presidência da federação, eu não vou deixar de participar dos trabalhos de assistência e promoção social do espírito de forma alguma. Nós temos o trabalho da maternidade responsável, nós temos o trabalho do pequeno cidadão e da família, os novos horizontes, nós temos o atendimento àqueles transeuntes que passam ali em condições de risco social, de dificuldade, ainda temos assistência a comunidades em Igaraçu, no Alto do Reservatório em Nova Descoberta, abrigos e creches, né, grupos de ações externas, doações sistematizadas de feirinha, de roupa, bazar e assim por diante, curso online para gestantes. Veja, se a gente for deixar que a política entre dentro da instituição, a gente não vai fazer o trabalho que Jesus espera de cada um de nós, de forma alguma. Nós precisamos entender que a política só está separando, esse radicalismo está dividindo. Lembremos daquela passagem de Jesus, quando a sua mãe e os seus irmãos vão lhe buscar lá na casa de Pedro e dizem: a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus apontando para aqueles que ali estavam, porque eles estavam falando das coisas do espírito imortal, ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe, quem é meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você que está utilizando a tribuna para falar de política, a tribuna espírita, você está fazendo a vontade de Deus, que é vosso Pai? Você que utiliza a tribuna para dividir com seu pensamento político, está fazendo a caridade como preceitua Jesus e Kardec? Tem que lembrar que fora da caridade não há salvação. Eu, particularmente, abominei a vida política, deixei completamente, embora trabalhe numa repartição pública, certo? Uma casa política, eu sou servidor, vou confessar a você, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco há 37 anos. Eu não tenho filiação partidária, porque a partir do momento em que eu tiver uma filiação partidária, eu já vou começar a tomar determinado partido e carregando dentro de mim um sentimento negativo a quem pensa diferente de mim. Eu tenho que dar direito ao outro pensar da forma dele, mas eu não posso utilizar a casa espírita para expressar meus desejos, meus interesses materiais. Conforme diz o amigo André Siqueira, a política ela tem que ser feita para o bem de todos e não para o bem de alguns, como tem acontecido. Esse é o grande erro. Vou dizer ainda a você, eu sou diretor financeiro do meu sindicato, do Sindileges de Pernambuco, mas eu não tomo partido, porque eu sou representante da categoria. Eu não tomo o partido, não viso o meu interesse, eu até discordo muitas vezes da postura de alguns companheiros e eles não me compreendem. Porque se eu estou no mundo para viver no mundo como homem do mundo, mas não me dá o direito de utilizar a casa espírita ou a instituição religiosa, como muitos fazem, para fazer política, de forma alguma. O que me dá a casa espírita me acolhe, me auxilia, me ajuda no desenvolvimento do meu espírito, me procura fazer com que eu aprenda a perdoar. Na hora que você entra dentro do movimento da política, aí você começa a esquecer tudo isso. E aí, de fato, é doloroso a gente ver pessoas equivocadas, né? A gente vê, como ele diz, o espiritismo progressista. A doutrina espírita é progressista, porque ela diz que o espírito progride. Mas o espírito progride no sentido de se livrar do orgulho, do egoísmo e da vaidade tola, de desenvolver em si as potencialidades que se encontram adormecidas. Não é de facção política, A, B, C ou não, de forma alguma. É importante que a gente entenda o papel fundamental da doutrina espírita é transformar o homem no homem de bem. Transformar um homem no homem de bem. Eu aqui não posso defender, por exemplo, meu irmão que foi prefeito, se ele cometeu um ato de corrupção. Para mim, se ele cometeu um ato de corrupção, ele é um corrupto. Independente de quem quer que seja. E é assim a postura que a gente tem que utilizar, né? É aquela velha coisa de passar a coisa pelo crivo da razão, da lógica. Nós, lamentavelmente,
o país se encontra dividido e as pessoas passando fome, passando necessidade, uns desvirtuando as verbas públicas, uma coisa horrenda, coisa terrível. A miséria que as pessoas se encontram, mas o pior é a miséria moral. A miséria material essa é grave, mas a miséria moral, em que muitas vezes as pessoas se encontram. E nós, como espíritas, não vamos agravar essa situação da miséria moral, não. Por incrível que pareça, alguns acham que devem fazer isso, mas não é espírita. Espírita não usa a sua tribuna para agravar a miséria moral do seu estado, da sua cidade ou do seu país, de forma alguma. Ele vai levar o consolo, o conforto, o lenitivo, mas de forma clara, de forma objetiva, sem essa divisão, de forma alguma. Vamos buscar juntos construir um mundo de paz, de harmonia. Somos ou não somos irmãos? Eu acredito que somos irmãos. E a gente precisa trabalhar isso e evitar que esse tipo de coisa não está ajudando o Brasil, não está ajudando o planeta Terra, porque devíamos estar todos unidos, né? Devíamos estar todos de mão dadas. Olha, a grande preocupação do mundo com essa questão, toma vacina, não toma vacina, você que não é médico, você que não é cientista, lógico, você procura informação, mas procure, logicamente, quem entende, quem sabe. Eu não vou falar de uma coisa que eu não sei, né? Agora, quanto a isso aí, das pessoas utilizando a doutrina espírita, inclusive que alguns utilizam, criam seus canais e agridem as pessoas, agridem, maltratam as pessoas. Eu tenho uma amiga minha que ela preferiu sair, inclusive da instituição da qual eu faço parte, porque ela agora disse que tornou-se agnóstica, porque ela queria que as pessoas entrassem no Facebook e batessem palma para aquilo que ela estava dizendo. E as pessoas não entraram para bater palma, pelo menos as pessoas do meu círculo de amizade, do meu círculo de conhecimento, não bateram palma para aquilo e nem vão bater, porque a gente entende que a gente tem que trabalhar para o bem comum e não para o bem de A, de B ou de C, de forma alguma. Nós trabalhamos, a Federação Espírita Pernambucana não aceita essas formas que são utilizadas por algumas pessoas dentro da instituição. Nós vamos trabalhar de forma, lógico, com paciência, com calma, com tranquilidade, recebendo a tudo e a todos, porque, afinal de contas, é uma casa que está aberta a todos, mas que não dá a oportunidade para que a pessoa possa subir a tribuna da doutrina espírita para falar de política. De forma alguma. A gente não tem como fazer isso dentro da casa de Itagiba, como eu sei como não vai fazer isso dentro da casa dos humildes. Né? De jeito nenhum. Casa dos Humildes só vai orador, feito aquele que foi no dia 5 de dezembro. Casa dos Humildes dá sorte. Olha, os oradores passam lá e se tornam presidente da Federação Espírita Pernambucana. Meu querido Washington, olha, conclusão aqui, final, vou dar minha opinião. O movimento espírita está em muito boas mãos, Federação Espírita Pernambucana, em muito boas mãos nessa gestão de Washington e Cristina, que termina a gestão dela, mas está ali junto, continuando a gestão do Washington. Meu querido, um dia, quando você me dirigiu na tribuna da Federação, primeira vez que eu conversei com você sempre muito acessível, dessa mesma forma, começou a amizade, você foi presencialmente, conheceu a Casa dos Humildes e hoje permanece dessa forma online, por enquanto. Eu vou sempre chamar você de meu querido irmão e amigo Washington, né? Só não vou chamar compadre Washington, porque tem um aí, viu? Mas, agora, vou desejar a você um feliz ano novo, como ser humano maravilhoso que é. Agora, quero desejar também um feliz ano novo para o presidente da Casa de Itagiba, né? Que seja um sucesso a gestão de vocês, dentro da seriedade com que vocês se propõem, né? Mas, Washington, suas palavras finais
desejando um ano bom aí para o pessoal que nos assistiu nessa 1 hora. Bruno, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu já te conhecia antes de te conhecer fisicamente, presencialmente, na figura de Douglas, Fátima e Lúcia, que são muito amigos seus. Eles moravam na Vila dos Comerciários, são pessoas muito queridas por você e gostam muito de você, né? Eles falavam sempre em você, e aí eu tive o prazer, de fato, de um dia lhe dirigir lá na federação, e eu já lhe conhecia, já sabia de eles tanto falarem em você, era como se estivesse vivenciando aqueles momentos junto com você, né? Mas eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar junto. Quero conclamar todos os espíritas pernambucanos para que nós arregacemos as mangas e trabalhemos para que a doutrina espírita seja divulgada com Jesus e Kardec em todos os lugares do estado de Pernambuco, e a gente precisa dessa união. Quero trazer uma mensagem de paz, de harmonia, de prosperidade para todos. Lembre-se que nesse Natal o aniversariante é Jesus. Lembre-se que Jesus tem que nascer no nosso coração. E para que ele venha nascer no nosso coração tem que ser igual àquela manjedoura de simplicidade, né? De limpeza, de fato, para que Jesus possa nascer. João, lá no capítulo 3, em Apocalipse, versículo 20, ele diz que Jesus diz: eis que tu à porta e bato. Se você abrir a porta e eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. Então, vamos abrir a porta do nosso coração para que, de fato, Jesus possa entrar na nossa vida, estar presente em nossa vida, venha cear com a gente e a gente cear com ele, para que o ano de 2022 seja melhor, né? Que tenhamos mais esperança, que tenhamos mais coragem de enfrentar as dificuldades sem perder a fé e nem a esperança de forma alguma. Não? Esse é meu abraço para todos vocês. Então, ótimo. Vamos abrir as portas do coração com a sua oração, encerrando a nossa entrevista. Isso, obrigado. Divino Mestre Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Tu dissestes que nenhuma das ovelhas do nosso Pai se perderiam e que tu nos reconduziria ao teu aprisco divino. Ajuda-nos para que na nossa caminhada encontremos-nos com nós mesmos e assim nos encontremos com o próximo, encontremos contigo, Jesus, e tu nos leve até Deus, nosso Pai, para que nós tenhamos uma vida plena de paz, de harmonia e de luz. Tu dissestes, mestre amado e amigo, que nós somos a luz do mundo. Nos ajuda, de fato, a sermos a luz do mundo, iluminando a nossa existência, dissipando as trevas que muitas vezes se colocam diante de nós ou daqueles que conosco caminham. Ajuda-nos a nos auto-iluminarmos e iluminarmos a estrada que nos leva até Deus, nosso Pai. Dissestes que somos o sal da terra. Dá-nos força para, de fato, sermos o sal da terra, temperando a vida de todos aqueles que conosco caminham ou que nos buscam com consolo, uma mensagem de esperança, de renovação, temperando a nossa vida com sal da afabilidade, com sal do perdão, do entendimento, para que esse mundo se torne muito melhor. Ajuda-nos a termos fé lógica, fé raciocinada, capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. E assim, continuarmos caminhando na tua direção, buscando construir um mundo de paz, um mundo de luz, um mundo de harmonia. Que a tua paz, que a tua luz e que o teu amor possa se derramar por sobre todos nós, ajudando-nos na nossa caminhada, aonde quer que estejamos, levar a tua mensagem de amor imortal, auxiliando-nos no nosso progresso e construindo assim um mundo de paz e de harmonia. Que Deus seja louvado. Assim seja. Assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, encerramos aqui mais uma entrevista
meu presidente, um abraço virtual, viu? Um abração. Foi um prazer, uma alegria imensa. E qualquer dia eu vou na FEP, não dar um abraço, dar um toque em você, né? Então, com um punho de máscara, né? Quero ver se você vai me reconhecer de máscara. Com certeza. Washington, um prazer, viu? Muita paz, que Prazer Jesus todo. te abençoe. Um abraço, meu irmão.